No episódio de hoje do Fertilidade Descomplicada, a gente vai falar sobre doação e recepção de óvulos de embriões, sobre o útero de substituição, mais conhecido aí como barriga solidária ou até mesmo barriga de aluguel. E para entender sobre esses assuntos, eu tenho aqui a doutora Fernanda Policeni e a embriologista Juliana Policeni. Continuem conosco. O universo da reprodução assistida pode ser dividido em antes e depois de Louise Brown, que foi o primeiro bebê de proveta nascido lá em 1978. E de lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa avançou e hoje, por exemplo, até mesmo quem já entrou na menopausa pode gerar um bebê. Como isso? É o que a gente vai descobrir nesse episódio. Doutora Fernanda, eu queria começar perguntando sobre a doação e a recepção de óvulos, né? Quais são as indicações? Como que isso pode ser feito? Para ser receptora de óvulos, ou melhor, para precisar receber óvulos, a paciente não pode estar mais produzindo. Isso acontece na menopausa, como você falou, então, ou uma paciente que por idade avançada já não tem mais o funcionamento ovariano, ou mesmo nos casos de falência ovariana precoce. Mesmo jovem, o ovário já parou de produzir óvulos. Também aquelas que passaram por alguma cirurgia, tiveram que tirar os ovários, tiveram alguma doença maligna e precisaram passar por uma quimioterapia que destruiu essas células ovarianas. Então, essas que não têm mais óvulos vão ser receptoras de óvulos. As doadoras, a gente tem algumas normas para que uma mulher possa ser doadora de óvulo. Então, a princípio, inclusive pelas novas normas éticas do Conselho Federal de Medicina, ela tem que ter no máximo 37 anos, essa idade mudou, tem que ser uma mulher saudável, então todos os exames que a gente faz, né, antes de uma mulher engravidar são solicitados para essa doadora, as sorologias para a gente investigar infecções, a gente solicita também o cariótipo, que é a avaliação genética. Essa doadora também passa por uma avaliação psicológica, ela tem que estar entendendo ali o papel dela, né? E essa doadora, ela pode ser uma mulher que está em tratamento para engravidar, e aí ela doa uma parte dos óvulos para uma receptora de forma anônima, ou, de acordo com as novas normas, uma parente de até 4º grau dessa mulher que precisa dos óvulos. Então, até prima, né? Mãe, irmã, tia, sobrinha, até prima. E aí essa mulher vai passar por toda a mesma avaliação e fazer a doação dos óvulos para essa parente. Entendi. Agora você falou da falência ovariana, né? Quando não Uhum. se tem mais óvulos, mas existem casos também, né, de mulheres aí de 42, 43, 44 anos que têm óvulos, mas são muito poucos, então a taxa de sucesso vai ser menor também, né? Nesse caso, também costuma ser uma indicação? Sim, perfeito. Foi bom você lembrar. Porque não só a quantidade, mas a qualidade. Então, muitas vezes a mulher está tentando engravidar, tentando uma fertilização in vitro, às vezes com os próprios óvulos, e a gente identifica que aqueles óvulos ali não têm uma qualidade suficiente para gerar um embrião, para que ela consiga a gravidez. Então, dependendo do quadro, da qualidade ocitária, também um motivo para receber óvulos doados. Uhum. E eu tenho algumas pessoas que procuram, né, porque justamente isso, já tentaram várias alternativas e agora vão seguir para o óvulo doado. E aí elas relatam que tem uma fila, então elas falam, eu estou esperando, mas estou aguardando na fila. O que que isso significa? Realmente tem menos pessoas para doar do que para receber? Isso. O que que acontece? Para a gente fazer essa doação de óvulos, tem que haver um pareamento fenotípico, que a gente chama, que é da característica da aparência física. Então, a doadora tem que ter uma aparência física semelhante à receptora. Tipo sanguíneo é um outro critério utilizado. Então, muitas vezes, uma receptora está precisando hoje de óvulo, mas a gente não tem no radar ou em tratamento uma paciente doadora que tem as mesmas características físicas. Então, na verdade, não é uma fila, não tem uma ordem de chegada, mas a gente precisa ter essa compatibilidade para seguir com a ovodoação. Entendi. Outra questão também é que elas já me contaram sobre ter um auxílio financeiro. Então, aquela que estaria doando e que, né, vai participar de um tratamento também, o tratamento dela ficaria mais acessível. Isso acontece mesmo?
Sim, é o que a gente chama de doação compartilhada. Isso, inclusive, é previsto pelas normas éticas. Isso é realmente oficial, vamos dizer assim, né? Então, uma mulher que está em tratamento para engravidar por fertilização in vitro, tem menos de 37 anos atualmente, a nova idade, se enquadra em todos esses requisitos: boa saúde, avaliação psicológica ok, cariótipo normal, e ela vai fazer uma fertilização in vitro porque ela precisa se tratar de um problema de infertilidade. E ela pode, então, doar metade dos óvulos ou uma parte dos óvulos para uma receptora compatível, de forma anônima nesse caso, e ela, então, recebe uma parte do tratamento dessa pessoa que vai receber os óvulos. Isso varia de clínica para clínica. Em alguns lugares, essa receptora paga a medicação, em outros lugares, paga o próprio tratamento, isso é variável. O fato é que o valor, o custo do tratamento é reduzido para a doadora, né? Então, é uma forma de compartilhar esse sonho até. Então, quem está doando está ajudando a realização do sonho daquela que não tem óvulos, e quem está recebendo também está ajudando quem está doando, que talvez não pudesse fazer o tratamento por questões financeiras, né? Então, Uma contribuindo com a outra, isso, né? uma contribuindo com a outra. Então, é bem bacana. Entendi. Bom, então agora que a gente já entendeu melhor essa parte comportamental, vamos falar da técnica em si, né? É possível, por exemplo, eu vou doar, a outra pessoa vai receber, isso acontecer sem ser no mesmo momento, ou tem que ser exatamente no mesmo momento para sincronizar tudo? Como que funciona aí a logística de tudo isso? Aline, é possível acontecer das duas formas, como você disse. Normalmente acontece no mesmo momento. O paciente está em tratamento, como a Fernanda falou, é uma doação compartilhada. Metade dos óvulos, então, daquela paciente serão doados para uma paciente que será receptora. No mesmo dia da doação daqueles óvulos, o marido da receptora vai até a clínica, coleta o sêmen dele e metade daqueles óvulos que foram doados para aquele casal receberá o espermatozoide do marido da receptora, ficará desenvolvendo no laboratório e depois será transferido para o útero da receptora. Também, quando não tiver essa compatibilidade ou disponibilidade desses casais, metade dos óvulos podem ser congelados e utilizados futuramente no momento oportuno. Que é importante lembrar, né, Juliana e Aline, que para receber esses óvulos, a receptora tem que ser preparada com medicação também, na verdade, para receber esses embriões. Mas é menos trabalhoso do que fazer uma FIV do zero, né? Com Sim. óvulos próprios. Porque a FIV do zero, ela precisa receber os hormônios que vão estimular a ovulação, que são injetáveis, e aí a gente leva 10 a 12 dias fazendo essas injeções, fazendo os ultrassons seriados, né? Fazendo a coleta depois, mas tem uma preparação que é do famoso endométrio. Então, a gente vai usar uma medicação que é oral, então é bem mais tranquilo, por um período X, e quando a gente vai fazer isso no mesmo ciclo da doação, a gente sincroniza os ciclos menstruais. Então, enquanto a doadora está sofrendo a estimulação ovariana, né, com as injeções, a receptora está sendo preparada com os medicamentos orais para ter o endométrio adequado para receber aqueles óvulos fertilizados. Que, na verdade, é uma simulação do que aconteceria dentro do próprio corpo de quem estaria gestando naturalmente, né? Exatamente, Aline. É importante ressaltar que as duas pacientes irão assinar um termo de consentimento específico para aquele processo que elas estão fazendo. Tanto a que está doando, para a outra também que está recebendo. Irá fazer uma fertilização com ossos doados, todos documentados de acordo com as normas éticas. Perfeito. Agora, um outro ponto que também pega muito é a questão de elas acharem que por ser um óvulo doado, esse filho não vai ser totalmente dela, né? Sempre fica aquele questionamento, mas será que eu vou ser uma mãe por completo? Às vezes até um medo, né, da criança vir com algum comportamento, alguma coisa ali da outra família, né, da outra doadora. Só que tem uma questão da epigenética, né? Explica um pouquinho pra gente o que seria isso. Então, Aline, o que acontece é que isso já vem sendo estudado há muito tempo. Desde 1990 já tinha essa hipótese de estudo. E o que foi visto de lá para cá
é que alguns estudos vêm demonstrando que, por exemplo, mães que tinham problema de hipertensão nasceram filhos que são hipertensos. Mães que tinham diabetes mellitus tipo 2 tiveram filhos com o mesmo tipo de doença. A mãe, não a doadora, né? Não, é a mãe da criança e o filho Tá. nasceu com esse problema. O que a gente pode perceber nesse processo, que apesar do material genético ser o mesmo, há uma modulação da expressão dos genes naquele momento que estão dentro do útero materno e alguns se expressam e outros deixam de se expressar. Então, aquela ligação daquele embrião que está dentro do útero materno é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, né? Há uma ligação profunda entre a mãe e aquele embrião que está sendo gerado. Até porque tem uma coisa que eu sempre falo para quem questiona isso, né? Que primeiro tem que avaliar a sua disponibilidade de amor, né? Até quando vai. Se você está aberta a isso, né? É sim uma possibilidade a se pensar. E pensar também que o que foi colocado ali, né? Vai se desenvolver ou não, né? Então, o coração vai bater quando já estiver dentro de você, né? O fôlego de vida ali vai vir depois também, né? Então, às vezes a gente foca tudo na questão de já pensar que é uma pessoa pronta, que está sendo colocada ali, que não vai ter nada meu, e não é bem assim, né? Exatamente. Os estudos demonstram que não é assim. A expressão dos genes vão depender daquele local que aquele embrião está se desenvolvendo. Então, Aline, até me lembrei aqui no último congresso europeu presencial que a gente esteve, 2019, a palestra de abertura foi de uma professora, Claire Roberts, que ela fala muito sobre a interferência da alimentação pré-gestacional e na gestação, falando justamente dessa questão epigenética, de como aquele embrião de óvulos doados que seja, e que tem uma genética já definida, os genes não mudam, esses genes realmente vieram daquele óvulo, mas de acordo com os hábitos de vida daquela mãe, alguns vão se expressar, outros não, né? Outro dia a Iris, a nutricionista nossa, falou de uma forma que eu achei bem bacana, uns ligam, outros desligam, né? Então a forma de manifestação desses genes é que muda de acordo com os hábitos da mãe, e aquilo interfere até nas próximas gerações, já que os óvulos que estão sendo formados daquele feto, se for um feto feminino, também vão dar origem a bebês, que são os netos daquela mãe. Então, assim, é muito importante a paciente entender isso, e é o que você falou, essa visão da maternidade, ela é muito ampla, e eu costumo falar isso com elas, o que você entende sobre ser mãe? Está nessa célula, está nesse óvulo, está em gestar? Então, cada uma entende de uma maneira e recebe essa informação de uma maneira, né? E a gente vai entender, então, qual foi a maneira da Carine Steiger, que é mãe, né, por óvulo doado, tá aí com o filhinho Henrico já com 3 aninhos e compartilha dessa experiência, ajudando e tirando dúvidas de outras mulheres também. Carina, como que foi a tua experiência? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, por estar aqui falando de um assunto tão importante que é a ovorecepção, um assunto muitas vezes tratado com certo tabu, né, com certo preconceito, mas que é muito importante a gente falar, né, abertamente. Ela é mais uma forma de gerar amor, como eu falo sempre, né, gosto muito dessa frase, porque existem muitas maneiras de gerar amor, e a ovorecepção é uma delas. E é uma maneira muito bacana, porque me possibilitou aos 44 anos eu ser mãe. Graças à medicina, graças à ciência, eu consegui gerar o meu filho com 44 anos, uma idade já avançada, uma vez que eu deixei a maternidade para mais tarde. E eu sou muito grata eternamente a essa linda oportunidade que eu tive, né, real, na verdade, e também a própria doadora, né, anônima, mas que eu rezo todos os dias para ela agradecendo, porque eu acho assim que quando a gente não conhece um assunto, é muito difícil a gente aceitar, seja qual for o assunto, certo? Mas quando a gente vai atrás, se familiarizar e entender um pouco o processo, ele aos pouquinhos ele vai se tornando familiar. E a ovorecepção não é diferente disso que eu estou falando. Para mim, ela foi muito aceita logo de princípio, porque eu já tinha, como eu falei anteriormente, 43 anos quando eu conheci essa oportunidade real, né, de trazer o meu filho para a minha realidade, esse meu sonho para a nossa realidade. Então, eu já estava
já tinha esgotado as minhas possibilidades, porque eu já tinha feito 2 FIVs com os meus próprios óvulos, fora coito programado, fora, enfim, indução, mas eu já tinha feito 2 FIVs. A primeira FIV que eu fiz com 41 anos, eu botei 4 blastocistos. Hoje em dia, com a nova resolução, eu nem poderia botar esse número, mas com 41 em 2016 eu consegui. Depois, em 2017, eu fiz a minha segunda FIV com os meus próprios óvulos e coloquei 3 blastocistos, olha só. Então, também não consegui. Cromossomicamente, eles estavam alterados. Então, quando eu cheguei na ovorecepção, não vou dizer que foi uma coisa fácil, não foi, a gente precisa viver o luto de deixar de lado a nossa carga genética, mas eu fui muito, assim, grata por saber que existia essa oportunidade, porque eu queria ser mãe, eu queria conhecer esse amor e eu não ia medir esforços para que isso acontecesse. Então, é diferente, né? Eu não tinha tantas indagações quanto muitas tentantes têm, né? Por exemplo, uma tentante que não chega a tentar com seus óvulos próprios, né? É mais difícil ter essa aceitação rapidamente. Precisa um pouco mais de tempo para viver esse luto, para elaborar tudo dentro do coraçãozinho. Então, eu volto a falar, quando a ovorecepção ela entrou na minha vida e na do Pedro, a gente já tinha esgotado essas possibilidades. Então, a gente enxergou ela com olhos de gratidão, né? Eu não tive, como eu falei, essa coisa do será que vai ser meu filho? Será que eu vou amar igual? Não, eu já estava completamente grata por ter condições de gerar com 43 anos, né? De conseguir parir com 44 anos. Então, a minha história é um pouquinho diferente de muitas, né? Então, quando me perguntam, Karina, como é que faz para lidar com esse sentimento todo? O tempo traz as respostas e a informação traz a aceitação. Bem, agora que a gente já entendeu aqui tudo sobre os óvulos, tem também a doação de embrião, né? Que é quando já está ali prontinho, tem o material masculino, o espermatozoide, o óvulo que foram fecundados, formou embrião. E esses embriões podem ser doados e existem pessoas também para recebê-los, né? Como que funciona? Quem que está apta a isso? Aline, normalmente a gente tem pacientes que, por algum motivo, como a gente já comentou, não tem óvulos e aí coincide também de ter uma alteração espermática grave e optam por, ao invés de receber óvulo doado e sêmen de doador, de já adotar um embrião. É como a gente fosse fazer uma adoção de uma criança, só que a gente vai passar pela gestação. Então, essa é uma opção também para uma mulher solteira, por exemplo, que quer ter uma maternidade solo, né? Que não quer usar o sêmen de doador separadamente de um óvulo doado se ela já tem idade avançada. Então, é uma alternativa que a gente não é tão comum, até porque doação de embrião também não é muito frequente. Mas acontece, é viável, e aí a gente também tem que avaliar a parte fenotípica, aquilo que eu expliquei sobre o óvulo, dos dois lados, por isso é um pouquinho mais difícil. A gente tem que parear características tanto da mãe quanto do pai, nesse caso, né, quando é um casal. Entendi. É bem específico, né? Bem específico. E também para a mulher, né, aceitar, ela tem que estar muito aberta a essas novas formas aí de enxergar a maternidade, né? Exatamente. É possivelmente uma mulher que adotaria também, né? Porque para ela não precisa ter o material dela, né? Não está limitada ao DNA essa forma de amar dela, Exatamente. né? E como que funciona na prática, né? Essa doação, essa recepção? Então, a doação de embriões, como a Fernanda disse, não é muito comum e ocorre naqueles casais que já passaram por um tratamento na clínica, já tiveram gravidez, já engravidaram e não querem mais aqueles embriões. Mas é importante ressaltar que, pelas novas normas éticas, a paciente tinha que ter pelo menos 37 anos no momento que aqueles embriões foram congelados, tá? Então, os embriões vão ficar lá na clínica, eles assinam um consentimento que os embriões estão disponíveis para doação. E assim que aparecer um casal no consultório médico e fazer toda essa avaliação que o corpo clínico vai fazer, se ocorrer essa associação entre receptor e doadora, é feito também essa doação. Mas também, como a Fernanda já disse no episódio do ócito, é preciso fazer um preparo do endométrio para ocorrer o processo de doação do embrião. No dia que está
pronto, receptivo esse endométrio, é feito o descongelamento desse embrião e transferido para dentro do útero dessa futura mãe. E todo esse preparo, né, que é feito é justamente para assegurar que tenha mais chance de sucesso ali, né, que realmente esse embrião consiga ser implantado ali, fique e se desenvolva, né? Exatamente, Aline. Muitos pacientes perguntam, eu vou ter menos chance de engravidar porque se trata de um embrião congelado? Não é verdade. Os estudos bem recentes mostram que a taxa de sucesso de um embrião de boa qualidade, congelado, comparado com aquele embrião transferido a fresco, é bem semelhante. Tanto a taxa de implantação como a taxa de nenéns nascidos. Entendi. E agora, então, faltou a gente falar um pouquinho sobre a barriga solidária, né? Que muita gente ainda fala barriga de aluguel, mas a gente sabe que aqui no Brasil você não pode ter esse pagamento, né, em dinheiro para nenhum desses tratamentos, então é só popularmente conhecido, mas é um termo errado até se a gente for pensar, né? Mas para quem que é indicado, né, o útero de substituição, que seria o nome mais correto aí de falar? Então, a mulher que não pode gestar porque não tem o útero, então nasceu sem, existe uma síndrome em que a mulher nasce sem um útero, retirou esse útero numa cirurgia, a gente já teve paciente, por exemplo, teve um câncer de colo de útero e aí precisou retirar o útero jovem, o câncer de colo é um câncer de paciente jovem, né? Ou então ela tem algum risco ao engravidar, apresenta algum risco aquela gravidez para ela, um risco de vida. Ela não pode engravidar, senão ela tem determinada complicação que impossibilita essa gravidez. Então, nesse caso, ela vai recorrer ao útero de substituição, à cessão temporária do útero. E a gente evita falar barriga de aluguel, porque isso é muito claro nas normas brasileiras. A gente não pode ter nenhum envolvimento financeiro nessa situação. Então, para ser o útero de substituição, precisa ser necessariamente alguém da família daquela mulher que vai precisar do útero. Então, parente até 4º grau, que é, no caso, o parentesco de prima. E se não tiver ninguém da família, aí ela entra com um requerimento judiciário, é isso? Não, se não tiver ninguém da família, o médico que está assistindo essa paciente vai montar um relatório que vai ser submetido ao Conselho Regional de Medicina. Então, o conselho é que vai avaliar a causa, o motivo da gente estar pedindo aquele útero de substituição de não familiar e vai autorizar ou não. Se o CRM autoriza, aí a gente pode fazer com uma amiga, quem quer que seja, desde que não tenha nenhuma situação comercial envolvida, essa pessoa foi avaliada psicologicamente, houve toda uma conversa com os envolvidos e aí a gente pode fazer desde que haja uma autorização do CRM. Perfeito. E para essa pessoa que vai ceder o útero, ela também tem uma preparação? Ela passa também por uma preparação para que essa gravidez aconteça? Essa paciente irá passar por um processo também de preparo endometrial e todas as partes irão assinar um termo de consentimento para saber o que está acontecendo naquele processo, não é? Já passaram por uma consulta com o psicólogo, uma consulta com os clínicos, e todo o processo, então, está bem amarrado e todos saberem o que está acontecendo no momento. Bom, diante de tudo isso, né, só resta desejar que essa gravidez evolua, que eu acho que é o que vocês, né, Sempre, quando né, vem um Aline? positivo, acho que é a melhor notícia que a gente recebe, pelo menos lá no Mãe aos 40, quando elas me contam que, olha, tô grávida, manda fotinho ali, é um momento de muita emoção, É uma né? realização, né? É uma Que a gente realização. trabalha com isso, é o objetivo sempre, o tempo todo, e a gente recebeu positivo, e elas mandam foto e agradecimento, trazem presente. É muito gostoso trabalhar com reprodução humana. Bem, então nós vimos aqui que existem muitas formas de gerar esse amor, né? Esse amor de mãe ou amor de pai também. E às vezes, né, se desprender daquele ideal quando já não existe essa possibilidade pode ser importante. Eu espero que vocês tenham curtido aqui as informações, que tenha sido útil aí para a tua jornada. Bem, e esse papo continua nas nossas redes sociais, então sigam o Instagram aí da Clínica Nidos, até porque é por lá que você tem um contato mais direto, você pode mandar sua dúvida e com certeza isso também vai gerar aí assunto para próximos episódios. E fiquem conosco, ativem aqui as notificações também do YouTube para você não perder nenhum conteúdo. A gente se vê depois.